Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito do Max Weber, de toda a ética protestante, de todo o espírito do capitalismo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha. E se você quer que a gente aprofunde algum assunto ou trate de algum assunto, deixa um comentário aí com a sugestão, beleza? Bom, dos três porquinhos da sociologia, dos três grandes nomes, os cânones da sociologia, os clássicos, o Weber é o que eu menos domino e é um dos que eu mais estudo, cara, indiretamente. Então eu venho dizer que eu nunca estudei o Weber diretamente pelos os seus textos teóricos, metodológicos, mas eu estudei alguns weberianos e... esqueci de pegar um deles que é o mais importante, mas vou mostrar para ilustrar. O primeiro é o Sérgio Buarque de Holanda, maravilhoso, ele vai usar uma tese weberiana, sobretudo nesse livro, Raízes do Brasil, mas e outros, né, Caminhos e Fronteiras, Monções e, sobretudo, eu acho que o Visões do Paraíso. Esses livros do Sérgio, Raízes do Brasil e Visões do Paraíso, para mim, são os mais weberianos. E, no caso, fora do Brasil, no Brasil também, gostaria de citar o grande Raimundo Faoro, com Os Donos do Poder, que também vai tratar da questão do Estado patrimonialista em Weber, que a gente não vai tratar muito aqui não, tá? Mas é importante. E o Processo Civilizador, do Norbert Elias, esse aqui é o volume 2, eu tenho o volume 1 ali. Eu acho que o volume... Os dois são bem weberianos, o Norbert Elias é bem weberiano. E eu posso vir a comentar sobre esses livros para ilustrar alguma coisa aqui, tá bom? Bom, o Weber nasceu em 1864 e morre em 1920, portanto ele é de uma geração assim, um pouco depois do Durkheim, né? Uma geraçãozinha para frente, né? E ele vai se diferenciar dos métodos que vinham se consagrando ali na academia, pouco a pouco, né? O Durkheim já bem consolidado e o marxismo que dava seus primeiros passos um tanto quanto sorrateiros na academia que eles chamavam de burguesa. E o Weber vai entrar nesse contexto, diferenciando em alguns pontos do Durkheim e também do Marx, tá? Eu quero tentar deixar isso claro e eu vou gravar um vídeo sobre Marx aqui introdutório e como é um dos métodos que eu utilizo bastante, eu quero aprofundar mais. Mas é importantíssimo que a gente entenda Max Weber para entender sobretudo a história cultural. Quando a gente for estudar a história cultural, Peter Burke, etc., é muito importante dominar algumas características do Max Weber, tá? Alguns do seu método. Então o Weber ele vai priorizar uma integração social, uma relação entre o indivíduo e a sociedade. Se Durkheim vê os fatos sociais como gerais, o Weber vai tentar de alguma forma estudar algumas particularidades das ações sociais que levam a relações sociais. A gente vai entender isso com calma. Então, para o Weber, a sociedade seria uma espécie de teia, funciona mais ou menos como uma teia de organizações. Isso vai ser muito importante no desenvolvimento da sociologia posterior e da historiografia. Então, se alguns classificam Weber como estruturalista, uma sociologia estrutural, que tenta compreender, a partir das ações, questões de relações, de estrutura. A gente vai debater um pouco sobre o Durkheim. O Durkheim ele é colocado como uma espécie de funcionalismo e tenta entender a sociedade como um funcionamento de um organismo. A gente pega ali um pouquinho ainda do que ficou das ciências naturais na sua abordagem metodológica. E alguns vão ver como positivista, né, que a gente debateu um pouco isso. Eu esqueci de falar da questão dele ser classificado como funcionalismo. A classificação é de menos. Então, em poucas palavras, alguns vão classificar o Durkheim e o Marx, que a gente vai comentar em vídeos posteriores, como uma possibilidade de serem deterministas, de que os meios determinam as ações individuais. Já o Weber vai trabalhar em cima da ação do indivíduo. Isso é muito importante para tentar desvendar alguns mistérios que a gente vai chamar de cultura, né? Então o objetivo central da sociologia do Weber é desvendar a ação social compartilhada de significados pelos indivíduos, mas são ações. Então o ato de votar, o ato de se divertir, um cumprimento, né? Uma forma de cumprimento social, no Ocidente se cumprimenta de um jeito, no Oriente de outro. O que leva as pessoas a votarem, o que inspiram elas a tomarem as suas ações sociais de modo geral. O Norbert Elias, por exemplo, vai estudar a questão
dos hábitos de etiqueta da passagem da Idade Média para a Moderna, vai estudar uma série de documentos. Eu considero até um trabalho historiográfico, não só sociológico. E ele vai tentar entender como que o Ocidente começou a comer de garfo e faca, por exemplo, e sua importância no processo civilizador. Então, a ação social é comer de garfo e faca. Então, um cumprimento é uma ação social. Uma amizade seria uma relação social. E ela está baseada em ações sociais. Então, como que uma coisa intermedia com a outra, isso é muito importante. O Weber também, então ele vai trabalhar com o conceito de tipo ideal, né? Lógico que há particularidades que a gente tem que estudar em cada caso, mas há também modelos ideais que a gente pode encaixar esses padrões de comportamento para tentar explicar o mundo. Não é necessariamente o retrato do mundo, mas é uma idealização para tentar organizar essa explicação. E acho que uma questão muito importante, que inclui a ação social, é o tipo ideal das sociedades por Weber em tradicional, afetiva e racional. Então são 3 tipos ideais, vamos dizer assim, de sociedades que a gente pode enquadrar elas e depois, né, analisar particularmente cada qual. A tradicional, mais ligada aos costumes, às crenças, geralmente sociedades mais ocidentais, né, são analisadas nesse aspecto. As afetivas, baseado sobretudo no humor, no temperamento, nas emoções do afeto. E as racionais, mediadas por consequência se media as consequências dos seus atos, né? Racionaliza as suas ações de forma... Então, isso, vamos pegar um exemplo aqui no voto, em sociedades tornadas democráticas. Alguns votam mais por tradição, ou um poder político em si, né? Justificam pela tradição, outros pelo afeto, outros pelo racional. E aí, por exemplo, ele vai estudar a Ética Protestante de Espírito do Capitalismo, que é uma obra hoje em dia bem discutível, mas vai tentar entender o que a ação social da ética, que a ética protestante gera, a questão da racionalização, da fé e, por consequência, do tempo, etc., como que isso favorece sociedades de economia capitalista, como a norte-americana, a inglesa, né? E o Sérgio Buarque vai tentar enquadrar, por exemplo, o brasileiro, a brasileira, num tipo ideal que ele vai chamar do homem cordial, baseado no tipo ideal afetivo do Max Weber. E aí ele vai dizer que as nossas ações sociais são impelidas por o cardio, pelo coração. Então, quando vamos votar, né, a gente vota muito mais por questões de emoção do que de tradição ou racionalidade. Quando a gente vai tomar uma série de outras ações sociais que a gente não vai poder ficar falando aqui, enumerando exemplos, né? Mas é importante como que o Sérgio Buarque aplica isso. E isso também, um outro conceito final aqui do Weber, que é muito importante, é a questão do Estado patrimonialista, que é quando a esfera pública se mistura com a esfera privada, típica, se eu não me engano, das comunidades, das sociedades tradicionais. Mas o Sérgio vai trazer isso para o Brasil, o Faoro também. Então que a gente mistura a questão pública com a privada, se mistura, e aí se torna aquilo que o Faoro vai chamar dos donos do poder, que não dá para ficar falando aqui agora, onde eu vou gravar vídeo sobre Sérgio Buarque, etc. Mas é importante essas configurações metodológicas do Weber para a gente pensar a historiografia. Isso foi muito influente no pensamento historiográfico, sobretudo aquilo que a gente chama de história cultural, história das individualidades, né? Até mesmo a questão da microhistória que a gente viu aqui. Então, acho que Weber foi muito feliz, muito significativo, e eu preciso estudar mais Weber, vocês precisam estudar mais Weber. Ele é um cânone da sociologia. Eu acho que ele apresenta questões que Marx e Durkheim deixaram a desejar na análise do indivíduo, né? Social, no peso do indivíduo sobre o social. Mas é isso, eu não sei ainda, mas talvez eu volte aqui e grave sobre Marx, ou eu espere um pouco mais para falar do tal Carlos Marcos e venho falar um pouco de história cultural e depois a gente vê sobre Marx. Eu não sei qual que vai primeiro, história cultural ou Marx,
mas é certo que a maré volta, beleza? Tamo junto, galera, e leia o Sérgio Buarque, leia o Norbert Elias e leia, sobretudo, o Max Weber. Tamo junto, aquele abraço, bons estudos.